Na parte de cima da tabela, a CRB ainda tem 7 jogos em casa no Brasileirão. São 21 pontos disputados. Na verdade, são 42, né, juntando todos. Mas em casa temos 21. A gente vai ver aqui, ó, ano passado, com quantos pontos o quarto colocado subiu, quantos pontos o CRB precisa para alcançar a mesma pontuação do quarto colocado. Né? Vamos fazer uma matemática aqui, trazer esses números aqui, os próximos jogos em casa, esses 7 jogos em casa que o CRB tem, né? Para a gente ver, porque eu quero comemorar o CRB na Série A para o ano. Né? Sei que para o rival vai ser horrível, porque o rival desceu, né? Então a gente vai ter, imagine um na Série A e um na Série D, o abismo que será para os dois clubes. Mas vamos voltar, focar no CRB nesse momento agora. Então vamos trazer informação do CRB, mete o dedo no like, ativa as notificações, ajuda o canal a crescer, dá aquela hypada no vídeo, vamos chegar aos 7 mil, você que não foi inscrito, se inscreve. Dá um abraço aí pro Marcelo Porteiro, torcedor do CRB que tá sempre ligado aqui no canal. Então, vamos começar? Eu trouxe aqui a pontuação de 2024. Tá aqui do lado, tá vendo? Santos, 68 pontos, campeão. Mirassol, que faz uma campanha maravilhosa, goleou o Bahia por 5-1. 67, hoje com o técnico Rafael Guanazzi, naquela época com Moza. Esporte Clube do Recife e Ceará. Eu trouxe até o Novo Horizontino para o torcedor entender como é importante o número de vitórias. E o número de vitórias colocou o Ceará na Série A hoje. Que o Novo Horizontino, na época, com o Eduardo Batista, fez 64 pontos, número igual. Então, eu acho que esse ano o corte vai ser menor. Eu ainda não fui lá para os matemáticos, lá para a UFMG, né? Geralmente coloca aí, a Universidade Federal de Minas Gerais, mas eu não vi ainda. Mas eu acho, desculpa, que esse ano a gente pega um corte ali de 62. Mas vamos ver o nosso CRB, que está com 34 pontos, se for pelo corte do ano passado, a gente precisa de 30 pontos. Faltam 14 jogos. A gente precisaria vencer todas em casa e fazer 9 pontos fora. Ou duas vitórias, 3 empates, né? Ou 6 empates e 1 vitória, né? Mas a gente precisaríamos pontuar fora de casa e fazer nossos 21 pontos. Mesmo assim, eu acredito que esse ano vai ter um corte menor. Mas se a gente for pelo corte do ano passado, precisaremos ali de 30 pontos. Depois eu vou trazer um vídeo aqui com números mais específicos, né? Que é claro que eu acho muito cedo ainda para esses números estar tão formados, tão específicos. Esperar chegar mais próximo da rodada. Mas trazendo o corte do ano passado, a gente tá nessa vibe aí de 30 pontos. Aí o GE que trouxe essa matéria aqui, que eu, na parte de cima da tabela, o CRB ainda tem 7 jogos em casa. Ele traz aqui: o CRB é o terceiro melhor mandante do brasileiro, com 25 pontos, com 12 jogos, aproveitamento de 70%, 69,4%. Sábado voltou a vencer no Repelé, batendo o Paysandu por 2-0, chegando a uma partida excelente do Thiaguinho. Chegando assim a 8 triunfos em casa nesta edição da Série B. Esses números colocam o time também na primeira página da classificação, com 34 pontos em sétimo colocado. Faltam ainda 14 rodadas para o time no campeonato, sendo 7 em Maceió e 7 fora de casa. No Rei Pelé, o Galo encara na sequência Amazonas, Botafogo e São Paulo, Avaí, Ferroviária, Atlético Goianiense, Operário e Vila Nova. Desses aí, no momento, o único brigando na parte de cima da tabela é o Avaí. Né? E nem tá tão em cima, viu? Porque o Operário tá mais em cima do que ele. Só que o Avaí tem um jogo a menos.
né, o que o colocaria na 6ª colocação. Esse jogo a menos que o Avaí tem, joga até no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele sairia de 12º para 5º. Ele tomaria a vaga do Novo Horizontino. Então, por isso que eu coloco. André, você está dizendo que o Avaí está na parte de cima da tabela? Ele é 12º, mas ele tem um jogo a menos. Caso ele vença, ele vai lá para 5º colocado. Ele ganha 7 posições. Né? Ele ganha 7 posições. Então, velho, são jogos. O Amazonas tá, nosso querido Amazonas, um beijo grande pra torcida do Amazonas, que chega forte no canal. O Amazonas briga para não cair. Botafogo tá nessa briga para não cair. O Avaí, dependendo do jogo que aconteça hoje, no momento que eu tô gravando o vídeo, ele possa ser que ele esteja lá na parte de cima da tabela. Ele tá brigando também pelo acesso. Ferroviária, meio de tabela. Atlético Goianiense, meio de tabela. Operário, meio de tabela. E Vila Nova, a mesma coisa. Vila Nova tá um pouquinho mais acima, né, da parte de cima da tabela. Então, pode cair para nono agora. Tá entre os 10 ali. São jogos dentro de casa. Todo jogo é difícil. Todo jogo é difícil. Mas, com esse aproveitamento, a gente pode sim pensar no acesso. Né? Pontuando em casa, sempre, claro. E tentando beliscar algumas partidas fora de casa. Velho, não é uma missão impossível. A gente oscilou no momento que os times que estavam abaixo e até assim, um pouco acima da gente no momento, começaram a ganhar, começaram a pontuar. E a gente ficou muito tempo sem ganhar. Isso dificultou um pouco a nossa chegada ali no G4. Né? Mas chegaram alguns reforços. O Dadá virou um 12º jogador, entrou muito bem contra o Paysandu. Né? Tem algumas partidas que o Dadá vem entrando aí e vem correspondendo. Então a gente começa a encorpar e tem um banco de reserva ainda que consegue substituir a altura. Tem algumas renovações que dá um ânimo ali ao Mike, que fez gol, o Mikael, que fez gol, ao Thiaguinho, que também fez gol, que estão de contrato renovado, o Albino de contrato renovado. Então, isso tudo tranquiliza o jogador, né? Que tá bem, tá feliz no clube e dá um ânimo a mais. E essas vitórias que vem acontecendo também fortalece o elenco. Então, velho, eu acredito, eu sei que o torcedor fica com o pé atrás, na hora tá bem, dá uma queda, mas eu acho que o Barroca foi inteligente, a manutenção do Barroca. Se tem alguém que pode dar que pode fazer esse algo a mais acontecer para o acesso do CRB, esse alguém é o Barroca, que ele já conhece o elenco, ele conhece cada peça que tem ali no elenco. Ele sabe como esses caras jogam, ele acredita nesses caras. A gente já vê um GG no banco, um Christopher entrando bem, fazendo um bom balanço defensivo. Então, é um CRB que tem uma cara de um time que vai brigar até o último momento pelo acesso. Eu acredito. E você, torcedor do Galo, deixe sua opinião aí, que sua opinião, para mim, é muito importante. NFC, aqui é Norte e Nordeste, aqui é para torcedor raiz. Fui.